Iniciando mais uma aula de matemática do nono ano, vamos dar continuidade ao estudo das equações de segundo grau. Hoje a gente vai entender o que é raiz ou solução da equação de segundo grau e vai ver uma forma de resolver uma equação de segundo grau incompleta. Então, raiz ou solução de equações. Vamos relembrar o seguinte: resolver uma equação é determinar as raízes ou soluções da equação em um conjunto universo, que é o conjunto que possui todos os possíveis valores daquele nosso problema, considerando o valor que torna a sentença matemática verdadeira. Por exemplo, a raiz ou solução da equação do primeiro grau, 2 vezes x mais 3 igual a 13, a raiz dessa equação aqui é o número 5. Por quê? Porque se tu fizer 2 vezes 5 mais 3, isso vai ser igual a 13, né? Porque 2 vezes 5 é 10, 10 mais 3, 13. 13 é igual a 13. Então o 5 é a raiz da nossa equação do primeiro grau. Já a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, possui duas raízes ou duas soluções, que é o 2 e o 3. Né? Se a gente substitui o x por 2, a gente vai obter o seguinte: a gente vai obter 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 igual a zero. 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 2 é 10. 4 menos 10, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. E se a gente substitui o 3, a gente vai obter 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. 3 ao quadrado é 9. 5 vezes 3 é 15. 9 menos 15, menos 6. Menos 6 mais 6 é 0. 0 é igual a 0, 0 é igual a 0, sim, com certeza. Então, é a solução. Então, só para recordar, só para a gente resumir, né? Raiz ou solução de equação é um valor que torna a nossa sentença verdadeira. Se eu substituo a nossa equação, a nossa incógnita, por esse valor, faço as contas e obtenho uma sentença verdadeira, então esse valor é a raiz ou é a solução da equação. Algumas observações. Existem equações de segundo grau que não têm solução real, não tem um número real que satisfaça a nossa equação. Ou seja, não tem nenhum número real que eu vou lá, substituo a nossa incógnita por esse número e obtenho uma sentença verdadeira. Por exemplo, x ao quadrado menos 4. Essa equação aqui, x ao quadrado menos 4, igual a zero, ela não possui x ao quadrado mais 4 igual a zero, né? Que resulta em x ao quadrado igual a menos 4, ela não possui solução real. Porque se eu fosse resolver aqui, eu iria tirar a raiz quadrada. Então, eu iria tirar a raiz quadrada do menos 4. Só que raiz quadrada de número negativo não pertence ao conjunto dos números reais. Não tem solução no conjunto dos números reais, pois não existe nenhum número real que elevado ao quadrado resulte em menos 4. Pode pensar aí, não tem nenhum número real que a gente eleva ao quadrado e resulta no menos 4. Números como raiz de menos 4 fazem parte do conjunto dos números complexos, que é uma extensão dos números reais e que vai ser estudado lá no terceiro ano do ensino médio. Resolução de equações incompletas do segundo grau. Vamos começar com o tipo hoje, que são as equações do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, com um a diferente de zero, que é a condição necessária para ser equação de segundo grau, e o c diferente de zero também, né, para ter graça. Perceba a seguinte situação aqui, ó. Qual é a medida de comprimento de cada lado de uma região quadrada com medida de área igual a 144? Lembrando sempre, né, que a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Então, ele quer saber justamente o lado, sabendo que a área vale 144. Então, a gente obtém aqui, na verdade, ó, essa seguinte equação de segundo grau. A gente obtém a equação de segundo grau, L ao quadrado menos 144 igual a zero. Ok? E como é que a gente resolve essa equação? De maneira bem simples, tá? Basta a gente tirar a raiz quadrada. Se eu venho aqui e tiro a raiz quadrada, ó, a gente vai obter o seguinte. L vai ser a raiz quadrada de 144. Então, o L vai ser quanto? O L vai ser 12. 12 é a raiz quadrada de 144. Você pode fazer na calculadora ou tentar procurar um número que multiplicado por ele mesmo resulta em 144. Esse número é o 12, tá? Então, é assim que a gente resolve equações, equações de segundo grau, onde eu só tenho o termo A e o termo C. Então, você tem uma equação do tipo A,
x ao quadrado mais c igual a zero, a solução vai ser dada como? A solução vai ser ax ao quadrado igual a menos c, x ao quadrado vai ser menos c sobre a, e aí eu tiro a raiz quadrada disso. Raiz quadrada de menos c dividido por a. Só que toma um pouquinho de cuidado, tá? Quando eu tiro uma raiz quadrada, por exemplo, raiz quadrada de 144 é 12. Porém, também pode ser o menos 12, já que menos 12 vezes ele mesmo também dá 144. Então, na verdade, existem duas possíveis soluções, o mais 12 e o menos 12. 12 vezes 12, 144, menos 12 vezes menos 12, 144. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. 3x ao quadrado menos 36 igual a zero. Então, a gente o que faz? 3x ao quadrado igual a 36. Esse menos 36 muda de membro trocando sinal. Então, a gente vai obter x ao quadrado igual a 36 dividido por 3. Por quê? 3 está multiplicando x ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser quanto? Quanto é 36 dividido por 3? É 12. Então, x vai ser raiz quadrada de 12. Tá? Raiz quadrada de 12. Como possuem dois possíveis valores, um positivo e um negativo, a gente coloca mais ou menos. E a gente conclui o seguinte: as soluções é x1 igual a mais raiz de 12 e x2 igual a menos raiz de 12, ok? São as duas soluções dessa nossa equação do segundo grau, tá? Então, a gente isola o c, divide por a e tira a raiz quadrada. 5x ao quadrado mais 45 igual a zero. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó. X ao quadrado igual a menos 45. X ao quadrado vai ser menos 45 dividido por 5. X vai ser a raiz de menos 45 dividido por 5. Menos 45 dividido por 5 dá menos 9. Opa, menos 9. O número é negativo no radical, então ele não tem raiz real. Ele não pertence ao conjunto dos números reais. Ou seja, não possui raiz ou solução. Tá? Não possui raiz ou solução. A solução é vazia. Por fim, a gente tem aqui, ó, 2x ao quadrado menos 98 igual a zero. A gente pode fazer da seguinte maneira. 2x ao quadrado igual a 98. Pega esse 2 divide o 98 por ele. Então, a gente fica com 98 dividido por 2. X ao quadrado vai ser 49. Então, x vai ser a raiz de 49. X é igual a mais ou menos 7. E essa é a conclusão que a gente tira, tá? A primeira raiz, mais 7. E a segunda raiz, menos 7. São as duas possíveis raízes da nossa equação do segundo grau, tá? Então, hoje a gente viu o que é a raiz da equação e uma maneira de encontrar a raiz de equação do segundo grau na forma incompleta. Na forma em que o coeficiente A e o coeficiente C é diferente de zero.